Eu já queria te agradecer antemão por ter aceitado o convite, foi maravilhoso, fiquei muito feliz. E eu já queria começar esse papo já logo falando, perguntando pra você, por que Miami? Por que Flórida? Da onde surgiu isso? Quanto tempo você está em Miami, Flórida? Fale isso pra gente, esclareça essa dúvida. Ok, bom, começando, eu sou uma paulista de nascimento, Legal. sul-mato-grossense de criação, uma carioca de, de opção também por ter morado lá um tempo, e Miami eu considero até um pouco acidente, mas foi também uma opção depois de alguns anos, né, depois de 8 anos indo e vindo, me apaixonei de um jeito por essa cidade que eu me sinto em casa hoje. Hoje eu posso falar que Miami é a minha cidade, é a minha casa. Então Legal. foi uma coisa que aconteceu naturalmente, não foi uma escolha que eu fiquei pensando, eu quero mudar do Brasil e para onde eu vou, como muitos fazem, né? Quero ir para os Então você Estados não tinha Unidos. essa ideia de sair do Brasil, de... Não, eu gostava de viajar, sempre gostei muito de viajar. Então, como eu vinha muito para cá, eu acabei me familiarizando muito com aqui, acabei conhecendo muita gente, muitos lugares, e eu realmente acabei me tornando, né, me sentindo em casa aqui. Então, foi tão natural esse processo, é um pouco diferente do que para outras pessoas, né? E a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, e você tinha me falado que um dos grandes motivos de você ter ido para Miami foi seus filhos. É isso, né? Também, porque nesse período eles vinham, né, passavam férias, a gente já tinha nessa conexão com Miami, Orlando, e eles foram crescendo e chegou numa idade de fazer aquele famoso intercâmbio cultural, né, de estudar fora, de aprender outro idioma. E aí resolvemos fazer um intercâmbio que a gente não sabia se ia ser por 6 meses, um ano ou o resto da vida. E nisso já tem 12 anos, aliás, dia 23 agora completaram 12 anos que a gente está morando aqui em Miami. Tá um pouquinho longo esse intercâmbio já, né? Acho que já É, prescreveu esse intercâmbio aí, né? agora a tendência é ir para outros lugares para continuar esse intercâmbio, né? Provavelmente em breve eles vão bater as asinhas deles Com também. certeza. Até eu tô com um pezinho aí também na Europa, viu? Ó, você é muito Entendi, o bem-vinda, viu? sobrenome Pimpinati, Aqui né? você já será muito bem-vinda aqui em Luca, viu? Se quiser vir passar um tempo aqui, Obrigada, será muito bem-vinda. E como é que obrigada, foi tem essa o pretensão. processo da mudança? Como é que foi largar tudo? Quando você decidiu para ir para Miami, você vendeu tudo no Brasil e falou, tô indo, ou você foi gradativamente? O que aconteceu? Foi gradativo. Eu tive esse privilégio, né, de poder fazer essa transição bem devagar. Eu fiquei, como eu falei, 8 anos indo e vindo, Uhum. e depois, quando a gente tomou essa decisão de vir, ainda tive um tempo, né, mas já tinha um pé aqui, já tinha uma estrutura, já conhecia super bem aqui, já tinha até uma empresa aqui, então Uhum. foi assim uma coisa planejada, com calma, bem alicerçada, não foi na empolgação, mas também de todo modo foi uma mudança mesmo, porque você imagina levantar acampamento com 3 filhos. Era assim uma casa com Se sem filho já é brinquedos, difícil, com imagina com 3 recordações. filhos. Imagina, era a bagagem. Então eu tive que me desfazer realmente de toda uma história, desapegar literalmente de uma estrutura que eu tinha super de conforto lá. Não tinha necessidade de morar aqui, de mudar, mas aquela vontade realmente de estar fazendo algo diferente, parece que você encerrou um ciclo, sabe, na Uhum. tua vida e você Sim. quer começar outro e dar essa oportunidade para eles queriam estudar e queriam, eu via pela segurança, pela oportunidade de, né, aprender novos idiomas, outras culturas, abrir os horizontes deles, né, não ficar tão enraizado num lugar só. Já tinha essa coisa minha de gostar de viajar, acho que eu encurti um pouquinho isso neles também. Eu acho que é muito importante quando a gente tem filho, eu não tenho, infelizmente eu ainda não sou pai, mas pretendo, inclusive, o fato de eu querer muito ser pai foi um dos motivos que me fez querer vir pra cá, onde eu tô agora na Itália. Por quê? Porque eu sou de São Paulo, capital. E pra mim tava sendo muito difícil imaginar criar um filho naquela cidade, sabe? Pra mim tava sendo uma coisa tipo, cara, o problema é que aí quando você cria,
primeiro que é uma despesa, no Brasil a gente conhece, sabe que é tudo extremamente caro e você não ganha o suficiente para arcar com essas despesas. Mas eu ficava imaginando, pô, imagina meu filho com 15 anos sair para ir para uma danceteria, para ir para um lugar e não saber se volta, sabe? Então isso me fez muito, isso foi um dos grandes motivos de eu querer sair de São Paulo. E você falou que os seus filhos, a gente cria os filhos para o mundo, né? Então, quanto melhor a gente fizer a base deles quando eles são pequenos, mais forte eles vão crescer, né? Então, eu acredito nisso. E quando você chegou em Miami, você falou que foi uma mudança gradativa, tudo, mas teve alguma coisa... primeiramente, né? Como é que você chegou aí, qual era o seu status? Né? Porque acho que isso é uma coisa que muita gente quer saber quando se fala em Estados Unidos. Qual era o seu status? Você foi com visto? Você hoje tem o green card? Como que tá a sua vida? Para todo mundo, qualquer mudança é complicada e tem que ser planejada. Eu não aconselho ninguém fazer as coisas assim, no oba-oba. Tem muita gente que leva sorte, mas eu acho que não dá só para contar com a sorte, né? É bom você fazer as coisas planejadas, buscar informação antes de qualquer coisa. Então eu tive essa oportunidade de vir várias vezes antes, de conhecer pouco a pouco, de me estruturar, de ter amigos, de ver pessoas que tentaram vários caminhos de visto e alguns deram certos, alguns foram bem-sucedidos, outros não. Então, nisso me deu uma experiência, aquilo que a gente até comentou, a gente não precisa passar pelas mesmas experiências das outras pessoas. A gente conversando, observando as experiências de outros, a gente evita muitos erros, né? Evita de errar os mesmos erros e evita também muitas dores e muitos prejuízos nas nossas vidas, né? Então, foi baseado nisso que eu busquei essas informações, me consultei com alguns advogados, porque, como eu te falei, não era só eu, era eu e mais 3. Exato. Nesse período eu estava casada. O que acontece é assim, que nesse processo todo de eu vim ainda sem saber, como eu te falei, se eu ia ficar só um intercâmbio de 6 meses ou 1 ano, Sim. Eu vim como todo mundo, visto de turista, e depois a gente vê se realmente vai se adaptar, idioma, a rotina, porque lá no Brasil, né, a gente tinha toda aquela estrutura, aquela zona de conforto da funcionária que ia em casa, os meus filhos tinham toda essa comodidade, então eu comecei um processo de mudança de hábitos e de atitudes com eles antes de vir para cá. Tá. Olha, começa arrumando a sua cama, tirando o seu lixo, sujou, lavou, organiza as suas coisas, lá não tem fulano e beltrana para ajudar, cada um por si, Deus para todos, e eu vou fazer o que eu posso. É lógico. Entendeu? Fui bem clara. Eles já estavam grandes também, era outra realidade. Por isso que eu até esperei eles crescerem mais. Então, o que aconteceu? Nesse período, a gente foi realmente estudando. Aí, nisso, a família inteira entrou a estudar, até eu, porque até então eu tinha aquele inglês básico, né, de ter estudado muitos anos atrás, e voltei a estudar. E então a gente migrou para o visto de estudante. Tá. Também, que era um visto transitório por um período que a gente ainda não sabia quanto. Tá. Nisso, meus filhos já estavam passando do high school para a universidade e cada um seguiu também o seu caminho. Tá. Já tinham idade para fazer o seu próprio visto, né, de estudante. Depois de um tempo que a gente viu que realmente íamos ficar, que não tinha mais... Volta. Eu tive ainda o privilégio, né, de fazer pelo casamento. O meu ex-marido na época era brasileiro-americano. Entendi. Então, para mim foi cômodo também. Tá. No que não é fácil para todo mundo, não é comum para todo mundo. Mas hoje a gente tem muito mais informação que na época eu não tinha. Vistos diferenciados, por exemplo, para quem tem dupla cidadania. Eu também tenho dupla cidadania, também sou cidadã espanhola, agora que eu vou me tornar cidadã americana, já estou no processo. Legal. Então, quando a gente busca essas informações, você vê o seu perfil. O que deu certo para a Carmen não necessariamente vai dar certo para a Maria, ou para o João, ou para o José, entendeu? Exatamente. Cada um tem um perfil. Então, muito, muito importante. Eu recomendo isso para todo mundo. Busquem informações, busquem conhecer as histórias das pessoas, o que deu certo, o que ela fez, como fez, que processo tomou. Vê se você se enquadra nisso. Se não for para você, consulte um bom advogado. A gente aqui conhece vários, aliás, até brasileiros que falam português. Então, já vou fazer o merchan. Entra lá no Brasil, em Miami, que a gente consegue fazer essa conexão 55 aí.